Olá, amados, graça e paz. Na perseverança, segundo ministros de uma nova aliança. A aliança é superior aos sacerdotes terrenos. A nossa Jerusalém é do alto, a livre, a nossa mãe, da qual em Hebreus 8:6 nos fala, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. É uma aliança superior, o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, do qual trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, a semente de Abrão, do qual lhe foi imputado como justiça por crer na ressurreição. Assim como a Bíblia nos fala de Caleb, quando ali estava no deserto de Negueb, onde ele pediu as bênçãos em promessas excelsas e lhe foi concedido a fonte de água superior, assim como as que ficavam abaixo da terra. As mesmas da qual muitos não compreendem, que através da própria água foi formado um mundo antigo, onde a Bíblia diz que pela mesma água acabou com o mundo antigo quando se choveu 40 dias e 40 noites, do qual se brotava do chão as águas e assim como no céu, e tudo se encheu. A Bíblia diz que o monte, o pico mais alto, a cerca de 7 metros acima, aproximadamente 7 metros, tudo ficou debaixo d'água, a não ser aquele do qual, devido à construção da arca, a obra, e ele perseverou na fé, juntamente com mais 7, lhe foi imputado como justiça, onde o primeiro pavilhão ficava os animais, o segundo a comida, e no terceiro pavilhão Noé, da onde havia uma janela, da qual ele cria, uma janela superior, da qual homens de fé, por estarem crendo naquele que é do alto, fecharam boca de leão e conquistaram reinos e nações. Assim como a Bíblia nos fala de Daniel, que da janela, 3 vezes por dia, ele olhava para a banda de Jerusalém, a sua confiança na Jerusalém celestial, do alto, da qual a nossa mãe é livre, é aquela que nos justifica através atualmente do Filho, e a noiva que persevera com o azeite em suas candeias, que não permite que a luz seja apagada, persevera sempre na luz, segundo o terceiro pavilhão, da qual não tenho que se gloriar em minhas visões, mas como o Espírito Santo está pedindo que conte, certamente não fui em carne, mas em espírito, aquele que me chamou e me ungiu, tive um encontro no terceiro pavilhão, o pavilhão superior, aonde a ele seja toda honra e toda glória, da qual compartilho convosco aquilo que não aprendi de homens, mas segundo aquele que me revela e me ungiu, para anunciar as boas novas, para compartilhar o pão da vida que veio do alto, passou pela morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está no centro do trono, do qual o Pai é a sua cabeça, e nós, ele é a nossa cabeça, onde temos mente de Cristo e um coração voluntário para fazer a obra. Assim como a Bíblia nos fala de Eutico, quando estava no pavilhão ali superior, perto da janela, ali havia tochas iluminadas, e quando a Bíblia diz que aqueles que estão nas trevas,
acaba sendo revelado quando a luz, né, do qual ele caiu, porque ele não estava suportando ali aquele pão da vida, né, da qual, aonde o cenáculo, aonde foi no pavilhão superior, do qual se celebrou a última ceia com os seus discípulos, que seriam feitos apóstolos, da qual ele disse, de agora em diante não bebereis do suco da vinícola e nem do pão, porque vós sereis ministrados pelo meu Pai, cearão com meu Pai. Assim somos ministros de uma nova aliança, anunciando a ordenança, do qual Jesus Cristo disse, assim como o Pai disse, este é meu Filho amado, em que regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim aquele que tem um encontro com ele, faz a sua vontade, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E ele fazemos o anúncio do Evangelho ao invés de doutrinas exteriores impossíveis de os purificar e santificar, porque está em promessas excelsas, da qual Daniel creu, e quando jogado na cova de leões nada foi possível, assim como aqueles amigos quando lançado na fornalha, ainda que passares pelo fogo não se queimará, ainda que as águas submergirem, não se afogará, assim como Jonas estava num barco com marinheiros que cultuavam outros deuses, caiu num sono profundo, porque havia densas trevas, assim como os discípulos não puderam vigiar naquele momento de densas trevas, porque aquele que está segundo a lei mata, o espírito vivifica. Assim como aquele jovem caiu ali, que estava próximo à janela, ele morreu e nova criatura, e assim ele conseguiu absorver ali as palavras que Paulo continuou incansavelmente, mesmo que tinha uma viagem no outro dia, mas a Bíblia diz que já era meia-noite, e ali quando ele perseverava e perseverou até o raiar do dia, até embarcar ali na sua nova missão, da qual a nossa visão é do alto, a nossa visão é do piso superior, onde está escrito que cenáculo, a casa do meu Pai, é casa de oração. Aqueles que perseveram segundo vigiando e orando sem cessar, com a devida obediência, ele persevera crendo na Jerusalém celestial, aonde a Bíblia diz que um pequeno rebanho é aquele que alcançará o repouso do Senhor, o Shabat, onde descansará de todas as suas obras. Enquanto aqui estamos, anunciamos a verdade, anunciamos não aquilo que nos é próprio, mas segundo promessas excelsas, porque tudo é possível ao que crê. O justo vive pela fé. Pela fé sois salvos, sois cumpridores, mas aqueles que estão segundo a injustiça, a sua fé é morta, está em densas trevas, porque o véu lhe é colocado e não pode, quando vem aquilo que é a luz, as suas obras são expostas. A tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Mas perseverai com a confiança naquele que está acima de todos. E a palavra diz, se estiver alguma causa difícil entre vós, perseverai na vigilância, na oração, porque aquele que está acima de todos, no pavilhão superior, aquele que é o pão da vida, do qual se celebra pela morte de cruz,
se celebra a vida, assim como aquele que perde a sua vida por amor dele a encontra, vida com abundância e vida eterna, da qual ele disse ali a seus discípulos que seriam feitos apóstolos, do qual é o fundamento, o evangelho, aqueles nossos irmãos que passaram por sofrimentos, lutas e perseguições, embora a honra e a glória seja daquele que está no pavilhão superior, é um fundamento da qual nós devemos edificar com temor, que é o princípio da sabedoria, e consolidar segundo o exercício constante da fé, adicionando as suas virtudes à nossa fé, da qual se consolida a casa. Porque assim nós perseveramos dia após dia, anunciando o pão da vida e compartilhando a todos, assim como Paulo ali fazia. Ele estava compartilhando o maná que vem do alto, da qual é a incumbência, porque ainda que tivesse, segundo 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija, ainda complementando que o Senhor assim me direciona a um ensinamento de um animal, os porcos, da qual, segundo aqueles que estudam, eles não têm a visão do alto, eles não olham para o céu, a sua visão é limitada, mas aquele que segue segundo o alto, a sua visão é do alto, da qual perseveramos, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.